Olá, estamos iniciando um outro programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que envolve também toda essa discussão das eleições municipais. Se trata de discutir qual é o projeto de cidade que está em disputa, ou quais são os projetos de cidade que estão em disputa. Né? Um projeto voltado para atender as necessidades do mercado, a especulação imobiliária, em detrimento da qualidade de vida, ou haveria um outro projeto para tornar mais humana a cidade, mais bem servida, um lugar melhor para viver? Para fazer essa discussão, nós convidamos duas especialistas que eu quero apresentar agora. Quero apresentar para vocês a Gisele Bergman. Ela é historiadora, artista, curadora de exposições de arte, é doutora em História pela USP, é uma artista com obras premiadas no campo da arte digital e é pioneira no uso da internet e de redes móveis para intervenções artísticas. É também curadora de exposições, professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela estuda os impactos da tecnologia no imaginário e nas formas de sociabilidade urbana. Muito obrigado, Gisele, por estar com a gente. Quero também apresentar a Raquel Ronick, arquiteta e urbanista. A Raquel é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi diretora de planejamento do município de São Paulo durante a gestão da Luiza Erundina, foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades de 2003 a 2007, e por 6 anos ela foi relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. Ela mantém um blog de Raquel Ronick, uma página no Facebook, onde escreve regularmente, e também tem uma coluna semanal da Rádio USP. Tem vários importantes livros publicados justamente sobre esse tema, né? A Guerra dos Lugares, por exemplo, onde está em disputa os projetos de cidade. Eu fiz um resumo bem breve da biografia de vocês, espero que vocês não reclamem, porque a biografia é muito mais extensa, né? Mas é um prazer contar com vocês aqui. Obrigado, Raquel, também por estar junto, né, nesse debate. E eu queria começar justamente com isso, né? Quer dizer, nós acabamos de ter eleições municipais, né? E cada um vai falando, olha, eu vou botar mais ônibus, eu vou melhorar o sistema de saúde, eu vou botar mais creches, mas ninguém fala de um plano mais estratégico de construção das cidades. Para que servem essas cidades? Para quem é que vai se fazer essas cidades? E quem vai pagar essa conta? Né? Eu queria começar, então, passando para a Raquel, essa questão. Raquel, né? Existem projetos de cidade em disputa? Nós temos um projeto a defender também, pensando na cidadania? Bom, super obrigado para o Silvio Le Monde Diplomatique, TVT, por essa possibilidade de fazer esse debate. Incrível poder estar aqui com a Gisele, minha colega de FAU, USP, e a quem eu admiro demais. Eu acho que a gente tem que começar a conversar, começar a pensar nessa conversa de que por trás, né, das fachadas e das propagandas eleitorais e das promessas, tem projetos de cidade, sim, né? E eu acho que já faz um tempo que os projetos de cidade, o embate principal entre os projetos de cidade tem sido em torno de duas questões. Primeiro, isso é um debate que vem ali desde os anos 90, a ideia, né, de que a gestão da cidade serve basicamente para viabilizar negócios, investimentos, o mercado, o tal do mercado, e aí seja esse mercado as finanças, né, que tem no espaço construído um papel super importante, podemos voltar a isso ao longo do debate, mas não só as finanças, né, o próprio negócio de produzir cidade, né, e aí nós temos
setores super importantes, como as empreiteiras, como as incorporadoras, o setor imobiliário, muito envolvido no negócio de produzir e construir cidades. As concessionárias dos serviços públicos, né? Então, dentro desse campo, a ideia de que a gestão da cidade, o que ela deve fazer é abrir espaço, abrir fronteiras para que esses negócios possam ocorrer, né? Isso se dá através de concessões, privatizações, isso se dá através da ideia, né, de que os ativos públicos e o setor público têm que servir como alavanca para os negócios privados, e isso foi ficando cada vez mais claro e explícito, inclusive na fala, né, das disputas eleitorais em torno da cidade e dos projetos também que são apresentados para a cidade. Isso é um lado. Do outro lado, o que aparece é a ideia, né, e isso também nós estamos desde os anos 90 aqui no Brasil, um pouco em torno desse embate, de que é necessário que a cidade capture, né, excedentes daquilo que é produzido na cidade para distribuí-lo, né, para os mais pobres, para compensar um pouco o modelo do estado de bem-estar social, né, que nunca foi implantado plenamente, mas que sempre esteve aqui presente, ressoando, né, como uma utopia, como um horizonte das lutas. Né? Quem tiver identificando esses projetos com projetos históricos em torno do PSDB e da direita, em torno do PT e da esquerda, não é mera coincidência, tem muito a ver. Só que é aí que eu quero colocar uma questão aqui, complicada, complexa para nós, né, também. Será que o debate em torno do destino da cidade é em torno da questão da redistribuição ou da captura de benefícios, da sua concentração ou da sua distribuição, de ter mais recursos, mais dinheiro, né, na mão de vários do que na mão de poucos? Ou há uma discussão em torno de modelo de cidade? Que modelo de cidade queremos? Então, eu quero só para começar o nosso debate, quando, por exemplo, começa a entrar em questão temas ambientais, né? Uma cidade, por exemplo, essa cidade tóxica, né, que a gente vive, uma cidade tóxica do ponto de vista do ar que a gente respira, uma cidade tóxica do ponto de vista do que os corpos que vivem na cidade são obrigados a ser submetidos no cotidiano, né? No cotidiano da circulação, do transporte, de uma vida confinada. Enfim, eu estou começando a levantar questões aqui que são questões que raramente entram no debate, como se a grande questão, o grande embate, fosse entre esses dois modelos e o modelo de cidade, a própria forma de organização do espaço, a própria maneira como a cidade se organiza e na sua relação com a natureza, na sua relação com os elementos, né? Na sua relação com a relação das pessoas com o território, não tivesse em questão. E acho que isso é muito importante a gente pensar, isso entra marginalmente ali em alguma questão ou outra, mas não tem entrado no centro do nosso debate. E me parece que, especialmente em momentos como agora, da pandemia, esse debate é absolutamente central. Muito bem. Vamos então trabalhar, aproveitar a experiência da Gisele. Gisele, o imaginário das cidades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, projetos de cidade, tem lá no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, umas coisas super tecnológicas, no meio do nada, do deserto, cheio de modernidade, de sustentabilidade, de prédios de arranha-céus. Ou a gente pode olhar, por exemplo, para uma França que tem 35 mil municípios, é tudo muito descentralizado, é menor, o cidadão tem mais presença no jogo do desenvolvimento da cidade, né? Como é que é para você essa ideia de cidade? Onde é que está a contradição disso? Bom, antes de responder, eu também quero. Eu vou começar muito parecida
de forma muito parecida com a Raquel, é também uma alegria, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. O programa ótimo, o Le Monde ótimo, e a minha colega, que eu também tenho só elogios e admiração, que é a Raquel Ronick, que você já apresentou de forma resumida, porque senão roubaríamos o programa só na apresentação. Então, agora eu me sinto mais confortável aqui para responder. Essa questão do imaginário da cidade está um pouco contida no início da resposta da Raquel, e eu vou dar continuidade. E não é fortuito que você use como termo de comparação essas cidades do Oriente Médio, como Dubai, as novas cidades, as chamadas cidades inteligentes, que não por acaso têm como seu território ideal o deserto, né? Por que elas têm como território o ideal o deserto? Porque faz parte de um modelo de cidade, aí que eu dou continuidade ao raciocínio da Raquel, faz parte de um modelo de cidade em que a cidade ela é tratada como um produto a ser consumido. E este produto precisa ser desenhado do zero, porque todas as peças precisam uma responder às outras. Para essa visão de smart cities de fato funcionar, e no limite ela nunca funciona tão bem, mas pelo menos no plano teórico, todas as instâncias da cidade têm que estar interconectadas para que ela seja previsível, eficiente, e o mote da Smart City é realmente como ela pode antecipar tudo, né? Ela pode antecipar o trânsito, ela pode antecipar a catástrofe, mas ela não pode. Mas, enfim, ela precisa, para ser implantada, de um lugar que não tenha ainda nenhum tipo de ocupação humana e as suas contradições, em questão, e daí o deserto ser o melhor lugar para esse produto. E faz parte desse raciocínio, que não por acaso é um raciocínio que é uma prerrogativa de grandes empresas de tecnologia que operam as Smart Cities, né? A Cisco, a IBM, que são os grandes players desse mercado, a Siemens, nas quais o programador ocupa um pouco o lugar do planejador, do antigo urbanista. Enquanto nós não acordarmos para esse problema, nós vamos sendo atropelados por esse modelo. Qual que é o pressuposto? Bom, o dia que tudo isso não funcionar, nós jogamos fora, como nós jogamos fora o nosso celular, o nosso computador, esse produto, e criamos uma outra melhor, mais moderna, com maior tecnologia implantada. Então, é um imaginário do consumo, por um lado, e da obsolescência programada e incorporada do processo tecnológico como uma variável do social. Isso coloca uma série de questões na qual, e aí acho que eu encontro com a sua questão sobre o imaginário, que é desse modelo de cidade prescindir da noção de espaço público, como espaço de disputa, como espaço de partilha e como espaço da indeterminação do social. Então, que imaginário que nós estamos colocando em questão? Esse tipo de discussão, ele sempre parece muito teórico, muito alheio ao nosso cotidiano, mas nós precisamos entender que, como um pacote, ela, de fato, faz o seu download aí no meio do deserto, que é o melhor lugar para que ela floresça. Mas os seus núcleos chaves, os seus
principais subprodutos, técnicas de reconhecimento facial, biometria e todos esses procedimentos são largamente difundidos pelas outras cidades. Eu digo assim, eu quero viver para o dia em que algum candidato à prefeitura coloque as políticas dos dados como uma das prerrogativas centrais da cidade contemporânea, coisa que, infelizmente, não ocorre. Então, nós não questionamos como são implantadas essas câmeras de vigilância, não de vigilância, porque disso nós vamos ter saudade, de reconhecimento facial, como é feito o monitoramento da Covid, o que será feito com esses dados coletados a posteriori, o que me parecem questões centrais na discussão da cidadania. E é difícil pensar a cidade sem o seu correlato, que é o cidadão e o habitante. Então, acho que esse imaginário que nós estamos, não por acaso, ele vem ocupando a ficção científica no seu formato mais distópico, né? Porque essa derivada, essa variável, o que se anuncia num mundo em que as humanidades abrem mão de problematizar a politização do uso das tecnologias nas cidades, o que é inevitável. Você sabe que vocês falando me lembraram uma vez eu tive o privilégio de fazer uma das últimas entrevistas com o Milton Santos, nosso querido Milton Santos. E ele fazia uma provocação, ele falava assim: os arquitetos não entendem nada de cidade, porque eles só pensam em pontes, em viadutos, em construções, e o que a cidade tem de principal são as relações humanas. Raquel, você é arquiteta, você considera assim também? Olha, vou fazer primeiro uma brincadeira. Ó. Ponte, né? Viaduto é coisa de engenheiro, tá? Muito pouca participação dos arquitetos aí nessa história, mas eu estou brincando. Vamos lá. O que o Milton Santos fala, né, é a ideia de que a arquitetura e o urbanismo, planejamento urbano, né, vai pensar a cidade do ponto de vista do espaço construído, né, e das infraestruturas, basicamente, né, e tem se dedicado a isso, a pensar o espaço construído e as infraestruturas, mas, na verdade, isso esconde, mais do que revela, que por trás disso, atrás dessas formas construídas, atrás dessas propostas de expansão de infraestrutura, o que tem por trás é um modelo de cidade, um modelo também de relações socioeconômico-territoriais, etc. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Gisele falou o tema fundamental do espaço público. A ação do planejamento urbano e urbanismo, desde, pelo menos, o século XIX, quando o planejamento urbano e o urbanismo se constitui como disciplina, a meta central da intervenção do espaço público são duas: trabalhar a possibilidade da velocidade, aumentar a velocidade da circulação. Então, todo o espaço público é capturado pela circulação das mercadorias e pela circulação da força de trabalho, né? Numa negação da possibilidade de viver o espaço público de uma outra forma, né? Então, vamos circulando, vamos andando ali. Quer dizer, a ideia de que ele serve basicamente para isso, isso vai levar a um dos elementos que eu apontei aqui, que são um dos elementos mais tóxicos. Eu pensei muito na ideia de tóxico, pensando nessas formas de organização da cidade vinculadas à morte mesmo. Né? Então, o sistema de circulação é uma forma vinculada à morte. Né? A gente teve, há 10 dias atrás, o atropelamento de uma ciclista, pesquisadora do nosso laboratório, do Lab Cidade, ativista dos modos ativos e ativista, né, dos direitos da mulher e de uma pauta feminista, que colocava o
quão claramente, né, há uma impossibilidade dessa cidade de acolher formas de existir, formas de circular, que não são essas voltadas para a circulação mais rápido possível, porque isso tem a ver com a velocidade de circulação do capital, não é uma coisa abstrata, né? Então, agora, pensar que a gente teve, para a gente sempre relacionar isso com a nossa pauta aqui de eleições, que a gente teve em 2016, quando teve um embate entre Haddad, né, e Dória, e Covas era o seu vice, né, uma dos mantras fundamentais era acelera São Paulo. Essa era a proposta, acelera São Paulo. Então, reitera essa ideia de que o elemento central tem que ser uma circulação lisa, pavimentada, asfáltica, voltada para o carro, com nenhum espaço para o pedestre, com nenhum espaço para os pés, né, para os modos ativos, e nenhum espaço para usos dos espaços comuns que não sejam propriamente, né, a circulação. Então, quando a gente pensa, né, isso é uma das dimensões, quando a gente pensa, mesmo no zoneamento, nas definições em relação ao espaço construído também, as morfologias, as formas de construção que são permitidas ou proibidas na cidade, são totalmente, tem tudo a ver com modos de vida, né? Então, eu costumo dar um exemplo que eu acho que para deixar assim muito claro para as pessoas o quanto elas são, é, enfim, classe mediocêntricas, formuladas a partir da branquitude, negadoras de modos de viver que não são os modos de viver e de se organizar das maiorias. Por exemplo, uma das categorias, né, da legislação urbana, da regulação urbanística da nossa cidade, é que quando você fala em multifamiliar, bom, para começo, conversa a unidade é família, domicílio, né? Como se todo mundo vivesse com papai, mamãe, filhinha, isso fosse o modelo hegemônico, ou pelo menos é o modelo que essas morfologias propõem, né? E quem está fora dele já começa a desviar. E o multifamiliar, quer dizer, a ideia de várias famílias no mesmo lote, ele só pode existir se for empilhado nos apartamentos. Quando a maior parte da cidade tem um multifamiliar, que é vários domicílios compartilhando um quintal. Isso é realidade para muita gente, para muitas cidades, né? Não só para São Paulo. Então, só que isso é proibido pela regulação. Então, o que eu quis demonstrar, dizer com esses dois exemplos, é o quanto, na verdade, concordando com o Milton Santos, né, que a questão das pessoas é central e é fundamental, o quanto no projeto de infraestruturas e num projeto de modelo de cidade e de espaço construído tem um modelo de social, tem um modelo de governamentalidade dos corpos e das formas de existir, que inclusive estigmatiza formas de existir, e é um modelo racializado, é um modelo patriarcal, e estigmatiza formas de existir que não se encaixam dentro desse modelo. Você está me dando uma chance de devolver uma pergunta para a Gisele, na linha do desacelera, então, a cidade, né? Quer dizer, Gisele, como é possível pensar uma relação desacelerada, como a Raquel sugere, né? Com uma conectividade instantânea, com esse tipo de necessidade tecnológica que hoje, né, a vida requer? Eu acho que essa é uma pergunta ótima, porque as maiores utopias tecnológicas, elas sempre foram voltadas à ideia que a tecnologia nos libertaria do trabalho e nos garantiria maior tempo ao lazer, e que a automação ela faria essa migração. O que
se esqueceu de colocar nessa discussão é que esse processo só é possível numa reengenharia do próprio capital, né? E no momento em que nós estamos, em que prevalece esse regime de um capitalismo de vigilância, né? Isso é uma expressão da Shoshana Zuboff, que é professora emérita de Harvard, lançou recentemente um calhamaço e um livro de mais de 600 páginas discutindo esse tema, que é o pilar, segundo ela, da economia do século XXI até o momento. É transformar a captura dos dados no grande motor da social. Então, e essa captura depende de nós estarmos num movimento permanente, porque se nós nos desconectarmos, como nós seremos monitorados? Muito embora o monitoramento ele ocorra também no momento em que você pessoalmente se desconecta, algum momento do dia vai dormir, mas o seu celular continua conectado à internet, assim como o seu computador, a sua casa não se desligou. E com essa miragem do que se chama de internet das coisas, que é a internet migrar para uma diversidade de equipamentos, o nosso sofá, o nosso fogão, a nossa geladeira, a nossa cafeteira, todos esses monitoramentos serão cada vez mais presentes, mais segmentados e mais orientados à captura de dados específicos. Então, nesse sentido, é difícil de rimar tecnologia, conexão com lazer. O que não quer dizer que seja impossível, porque, de fato, os teóricos dessas utopias que imaginavam, que apostavam num poder libertador pelos processos de automação, eles estavam pensando em outros modelos de cidade, outros modelos de relação social. Então, a tecnologia ela não é uma instância em si, né? Nós temos que entender as tecnologias como parte daquilo que constitui o social, e não como uma instância à parte que tem as suas próprias regras, as suas próprias ideologias e as suas próprias economias. Isso não existe, ela é parte do todo. Então, pensar se é possível, na conectividade total e cada vez mais intensa, como nós vivemos, uma experiência social menos estressante, menos ligada ao trabalho 24/7, pressupõe que nós pensemos antes, é esse contexto social, é ele que vai validar os usos que nós fazemos das tecnologias, e não o reverso, né? Muito embora a propaganda do banco sempre vai te orientar na televisão, na internet, que a grande vantagem é que você poderá fazer aplicações na praia, de chinelo, ou seja, imerso na produção, sem nenhuma possibilidade de separação e de desconexão do trabalho. Esse me parece o ponto central, e voltando à minha fala inicial, que a Covid, mais do que qualquer outra experiência que nós tenhamos vivido desde a emergência da internet, teatralizou também. Nós estamos nesse momento histórico em que o trabalho está se confundindo com todas as atividades do nosso cotidiano, sem freio, numa captura completa das nossas afetividades, né?
Então, resumindo, sim, é possível a conectividade ser um marcador de outras formas de uso do tempo e da vida social, mas isso pressupõe um outro modelo e um outro regime, né, de produção, um outro regime de distribuição que legitimará e autenticará esse outro uso. Muito bom. Deixa eu Então, nós só... estamos entrando no tema dos Desculpa. novos paradigmas. Eu vou perguntar para a Raquel o seguinte. Raquel, se a gente quer uma cidade mais humanizada, né, mais amigável nas relações sociais, quer dizer, primeiro, quem está mandando na cidade é o capital, quer dizer, o capital não quer saber nada disso, né? Quer dizer, mas a gente tem um ethos que eu acho uma visão, uma esperança, assim, que é meio regressivo. Nós queremos voltar para uma cidade mais tranquila, mais pacata, com mais verde, com menos movimento, com, né? Onde tinha a relação na rua, as crianças brincavam na rua, tal. Quer dizer, qual é o paradigma que nós temos que olhar agora para um século XXI? Qual é a cidade que a gente quer? Então, acho que tem 3 questões aí. Uma já reagindo à questão que a Gisele levantou, que eu acho super importante, é o que está acontecendo nesse momento é que esse capitalismo de plataforma ou de conectividade, ele, além, né, de poder nos manter, né, eh, permanentemente alimentando o consumo e capturando, né, os nossos movimentos e as nossas ações para poder transformar em mercadorias e serviços que nos vendem ou que vendem para outro, etc., ele tem funcionado cada vez mais como uma espécie de nova linha de montagem, porque são os capitais, e especialmente os capitais financeiros, que são capazes de conectar os pontos, né, dessas auto produção de dados e de serviços e de exploração do corpo e dos espaços para poder, né, ganhar uma rentabilidade e, portanto, interessa cada vez mais conexão e vamos dar um exemplo, né, daquilo que se chama uberização do trabalho, né, onde outro dia eu estava até pensando nessa coisa de toda a automação, né? Coisa de banco é muito maluco, né? A gente faz tudo no banco. A gente põe, tira o dinheiro, faz as transações, fica lá digitando as coisas, faz tudo, trabalha tudo para o banco. E o banco é que ganha com o nosso dinheiro, né? E a gente ainda paga para o banco por mês, né? Então, e a lógica é tudo assim. A gente trabalha sem parar para que outros ganhem em cima daquilo que a gente está trabalhando. E no nosso capitalismo periférico, né, da periferia do capitalismo, aonde historicamente a gente tem um campo muito grande chamado de informalidade ou as margens do formal, e acho que está todo um debate sobre isso. Essa nova, e essa é a perversidade disso, essa nova forma está permitindo integrar o informal no mainstream sem superar as questões que eram as questões mais complexas da presença desses circuitos informais na cidade, que era a insegurança, né? Que era a dificuldade de acesso permanente, né, a direitos como aposentadoria, os serviços, etc. Então, a solução que está sendo apresentada para nós, que é do alto, você resolve sozinho todas essas coisas via mercado, né, a partir do dinheiro que você vai fazer, né? Então, isso está significando, me parece, né, um nível, um grau de exploração ainda muito maior do que historicamente, do que aquela mais-valia que era extraída lá da fábrica, né? É uma outra, é uma mais-valia assim, generalizada via dados, né?
via captura e gestão dos dados e das informações. E nesse cenário, e é um cenário absolutamente distópico, está acontecendo, e é por isso que acho interessante o Silvio trazer essa ideia de uma utopia regressiva, né? Chamando regressiva, né? Ah, diante desse estresse, diante desse mal-estar, diante de que tudo isso você vai consumir cada vez mais, então tua dívida vai ser maior, cada vez maior, então você tem que trabalhar cada vez mais para pagar a tua dívida, então você vai produzir cada vez mais e você vai ficar cada vez mais horas conectado, e isso vai significando uma tensão em cima dos corpos, etc., que a imaginação, o que a imaginação pode querer e desejar nesse momento? Respirar. E achei tão significativo que o efeito da pandemia global é não ter mais ar para respirar, e aí as imagens do respirar, que estão ligadas à nossa experiência sensorial, são as imagens de passear no verde, no meio da floresta, olhar o rio, poder, enfim. Então, não é à toa que vai chegando com muita força, né? Essa ideia de uma outra cidade. Mas eu acho que mais importante que isso, também vai chegando a ideia de múltiplas possibilidades de cidade, né? Então, acho que uma das questões complexas a gente discutindo que modelo de cidade queremos, é que numa gestão ou noutra gestão, num campo político ou outro campo político, a gente tem muito modelos unificados e centralizados de cidade, né? Então, é aquela cidade só para alguns, ou é aquela cidade para todos, ou para muitos. E a possibilidade de existir múltiplas formas de ser cidade, inclusive algumas mais velozes e outras mais lentas, né? Acho que também deveria ser uma possibilidade, pensando nessas utopias, né, que vão surgindo, nesses novos imaginários de cidade que vão surgindo aqui, através de movimentos muito importantes que estão colocados e que, quero chamar a atenção, ganharam uma expressão política importante pela primeira vez nas urnas, por exemplo, baseados numa ideia de diversidade de opções sexuais, né? E isso, as recém-eleitas, né, vereadores, vereadoras trans, né? A pauta, né, racial e que traz uma ideia de uma afrodiáspora e de uma cidade afrodiaspórica, que são outros imaginários, e nós tivemos a presença disso nessa eleição, inclusive elegendo, né, coletivos vereadores dentro desse campo, com essa pauta, as feministas, que têm ocupado também um espaço importante, pensando a cidade a partir do gênero, da mulher e das suas necessidades. Então, eu acho que essas pautas que alguém fala, isso aí é identitário, não é paralelo às questões das lutas principais no campo da política. Acho que não. Eu acho que, nesse momento, elas trazem essa discussão de que repertório se trata, de que tipo de cidade se trata e para quem. E quem diz que o quem é um modelo único, aquele modulor do Le Corbusier, com aqueles tamanhos, essa ideia, né, do modelo padrão, tão importante para a arquitetura e urbanismo. Acho que é um pouco isso que, nesse momento, está em questão e que, claro, não estava presente, como você colocou e como a Gisele colocou, na pauta aí das campanhas eleitorais, nos discursos, nos embates, mas começa a ficar presente ali nas margens, né? Inclusive pelas campanhas para as câmaras, né? Pelos vereadores e vereadoras que começam a introduzir essas temáticas, e não é pouca coisa, não, eu acho que está chegando aí.
Quer dizer, você está fazendo a crítica do pensamento único, né? Diz aquele que não tem alternativa, tem que ser assim, vamos melhorar o que tem aí porque não sai disso, né? Uhum. Mas, por exemplo, a questão das grandes metrópoles, pelo menos no Brasil, um pouco de história, né? Elas, os grandes controles, elas são fruto de um pensamento centralizador, autoritário. Elas cresceram no período da ditadura, né? Nós estamos falando de uma descentralização radical. Nós estamos falando de favorecer cidades pequenas e médias. Do que é esse novo paradigma contra o. Eu vou insistir nisso. Esse novo paradigma contra o pensamento único, pensando a cidade e entendendo a cidade também como um espaço de reprodução mais ampliada da própria sociedade que a gente vive, né? Quer dizer, para onde nós estamos indo, Gisele? Tem aí alguma alternativa? Bom, pergunta um pouco que me deixa numa saia justa. Para onde nós estamos indo é um pouco demais. E eu insisto sempre, assim, eu não faço futurologia, mas eu acho que nós estamos num momento em que as contradições estão muito na epiderme do sistema, né? Essa questão que a Raquel chamou a atenção, dentre das nossas, às vezes nós tendemos muito no nosso discurso a enfatizar os aspectos distópicos, né, nos quais nós estamos vivendo, mas nós não podemos negar que existe uma transformação em curso no mundo e no país, das disputas narrativas e das pressões dos grupos. Eu até brinquei outro dia falar, essas eleições municipais tiraram a micropolítica dos nossos livros de filosofia dos anos 80 e levaram elas para as urnas, né? E, de fato, nós já estamos diante de uma nova perspectiva de cidade, uma vez que essas micropolíticas passam a ser tão fundamentais quanto as questões infraestruturais, né? Então, todas essa revolução de gêneros, de novos espaços, de ocupação das discussões, os vereadores e vereadoras e o que eles são portadores, né? Então, os grupos trans, outras plataformas de gêneros, outras experiências, tudo isso é um caleidoscópio que já nos indica não tem volta, não tem volta. Por mais que nós tenhamos que acordar com absurdos do tipo Marighella e Madame Satã não são nossos heróis. Não são mesmo, porque as pessoas que estão problematizando essas figuras não lidam com heróis, lidam com formações muito dinâmicas. Então, por vias opostas, estamos de acordo nesse sentido. Mas são figuras representativas dessa dinâmica de outras micropolíticas que estão em pauta. Então, assim, para onde nós estamos indo? Eu prefiro pensar no presente, estamos num mundo em que essa variedade, essa diversidade ocupa a política de formas inovadoras, e isso não tem volta. Né? Então, esse modelo autoritário ao qual você se referia é um modelo datado, e no caso do Brasil, assim como de outros países que vêm da experiência do colonialismo, são cidades que são muito poucas. Quantas metrópoles nós temos? E quantas não metrópoles? Né? O nosso modelo, ele já está arraigado, ou o modelo mais disseminado é um não modelo.
e que não corresponde a essa visão. Então, tropicalizar, né, a nossa discussão da cidade, da tecnologia, da educação dos corpos, é mais do que urgente. E isso é uma direção, ao que me parece, que as eleições no país têm chamado a atenção como uma direção da qual não se tem mais volta. Nós vamos tropicalizar essas questões à nossa maneira, e um dos seus ângulos privilegiados certamente será aquele que prestar atenção nas outras cidades, não as possíveis, as que já existem, né? A Raquel chamou atenção para essa precarização, para essa uberização das relações sociais, que, de novo, a Covid colocou tão em pauta. E talvez um dos momentos mais importantes da Covid tenha sido a greve do iFood, né? Porque é esse lumpesinato digital tomando a rua, isso é muito importante. Mas o Brasil é também o país da informalidade, de uma capacidade, de uma riqueza tecnológica do informal, né, que nós chamamos de gambiarra, mas que adquiriu conotações diversas, mas onde está embutido, sim, uma forma de pensar e fazer tecnologia. E quando a gente pensa em movimentos, na força da música, queria falar de paradigmas, que é um paradigma para se pensar o Brasil, de modelos de negócio, de outros ritmos, esse tecnobrega, todos esses termos, a gente fica meio horrorizado, como assim tecnobrega? Bom, mas é assim que eles se apresentam, né? E que tomam a internet e que geram mercados e colocam em circulação, e aí sim é o mais importante, não porque tomam a internet, mas que multiplicam de uma maneira e diversificam aquilo que nós entendemos por cultura, por acesso, por representatividade, por estéticas. Então, essas transformações todas, elas, não sei se elas são o nosso futuro, mas elas são o nosso presente e indicam outros futuros possíveis, outras realidades, e isso é algo que me fascina no Brasil. Eu, apesar do nosso governo federal e dos últimos tempos que nós estamos vivendo, eu penso que o Brasil ainda é um horizonte de possibilidades, assim, com uma riqueza, com uma potência. Não é o país do futuro, é um país que é capaz de inventar futuros no seu presente. E é nisso que nós temos que apostar, né? Não em qual será o futuro, mas no reconhecimento que a nossa diversidade, a nossa... Tem uma frase, eu vou terminar com isso, do Hélio Oiticica, que, para mim, o grande statement sobre nós, né? Da adversidade, vivemos, criamos, inventamos e projetamos a partir disso, né? E isso é algo que nós não podemos abrir mão, né? E que não dialoga em nada com esse modelo de cidades previsíveis, eficientes, aceleradas, velozes, que estão tentando vender. Vamos tropicalizar a política de ponta a ponta, que nós vamos viver melhor. Então, Eu Gisele, diria, você está levantando a bola para a relatora de direitos da moradia da ONU, que andou pelo mundo inteiro durante 6 anos, conhecendo outras formas, né, que não é a eurocêntrica, né, de organização das cidades. Como é que é essa experiência, Raquel? Tem referências para a gente?
Olha, nós estamos a 5, 7 minutos de terminar o programa. Conversa é boa, vai rápido, né? Já. Então, eu passo a bola para você, mas com uma administração desse tempo, né? Né? Vou falar pouquinho para dar tempo da gente bater mais bola aí, que está muito, muito, muito legal. Então, eu acho que o que a Gisele acabou de falar tem sido chamado de descolonização, né? Do nosso imaginário urbanístico, né? Que ela chamou de tropicalização, que também é uma operação muito importante, porque não se trata apenas, né, de falar, bom, é uma questão da gente sair do modelo eurocêntrico, norte-americano, como modelo e começar a procurar outros caminhos, né, mas também questionar a colonialidade em nós, né? Não é abaixo o imperialismo Yankee, embora abaixo o imperialismo Yankee, né? Não temos nada que temos que pensar com possibilidades de autonomia, mas é também o quanto isso aí ele está conformando nossa própria forma de organizar e ser, de tal maneira que aquilo que a Gisele chamou aqui, né, de tecnologia da gambiarra, né, tecnologia do puxadinho, ela é, ao mesmo tempo, né, absolutamente negada, né, negada e taxada de irregular, ilegal, enfim, estigmatizada, mas, ao mesmo tempo, o tempo inteiro reproduzindo e recriando. Né? Eu acho que isso e isso, Silvio, para responder tua pergunta, é global, é global. Né? Essa tensão, inclusive como uma espécie de efeito bumerangue, graças, eu diria, à imigração massiva que cidades europeias e norte-americanas conheceram, né, nas últimas décadas, né, essa tensão ela também está presente no centro do capitalismo, embora com outras formas, com outras expressões, mas ela está absolutamente presente. Então, essas outras cidades possíveis, eu acho que elas, das experiências que tenho visto por aí, elas questionam essa cidade pelo menos de 3 pontos de vista. O primeiro é da relação de propriedade, quer dizer, rompendo um pouco com a ideia de que a propriedade privada individual é a única forma possível, ela é hegemônica e todas as demais têm que almejar virar ela, né? A segunda, que é o que eu já coloquei muito no começo, né? Questionam os limites ambientais e da relação urbano-rural, e aí entra toda uma discussão daquela que eu já coloquei sobre a relação com as águas, a relação com o meio ambiente natural, com o ar, mas também com a produção de alimentação, toda essa experiência no campo da alimentação orgânica e da segurança alimentar, e como é que isso também se coloca no urbano, que eu acho a segunda dimensão. E a terceira é as novas formas de organização sociopolítica territorial, né, que substituirão, talvez, um dia, essa forma estatal, que ela é hegemônica, né, mas, assim, se a gente for pensar, ela não é a forma de organização majoritária, embora hegemônica, né? Isso escapa por todos os lados. Então, é uma bela pauta, né, de construção de cidades do futuro. Bela pauta. Eu queria pedir a vocês, já que agora nós estamos no final das eleições municipais, que dessem uma recomendação para os novos prefeitos. E assim a gente conclui o nosso debate. Né? É uma questão difícil de escolher, tem muita recomendação para fazer, né? Mas eu queria que vocês selecionassem uma recomendação cada uma. Gisele, você quer começar? Puxa vida, uma só, mas eu vou fazer uma recomendação, ela é um tanto quanto genérica, mas tem a ver com essa discussão
da descolonização, do tropicalismo. Não deixem de investir em cultura, não deixem de investir em educação. Isso não podem ser mais pautas tomadas como pautas secundárias diante das urgências do cotidiano em relação ao transporte, em relação aos hospitais. Não é ou, é e. Nós queremos boas escolas, bons hospitais, bons transportes, e isso depende de investimentos massivos, primeiro na educação, ensino público gratuito para todos de qualidade. Isso tem que ser o número 1, o número 0. O resto vem junto. E a cultura é o pressuposto de nós estarmos aqui conversando, operando a crítica, criando linguagens, representações. Então, como isso pode ser secundário? Políticas públicas de cultura e educação sejam o centro, e não aquilo que é lateral ou residual dos governos municipais, estaduais e federais. Federal, a gente já está um pouco adiando essa discussão, né? Raquel, qual é a sua recomendação? Então, só podendo fazer uma, né? Eu diria, é muito importante nesse momento de transição, porque eu acho que a gente está vivendo uma transição, quer dizer, o novo ainda não chegou, mas ele está sendo formulado, incubado e experimentado em múltiplos espaços, que é muito importante usar recursos públicos para apoiar os projetos populares, para apoiar os projetos formulados nos territórios populares, sejam eles projetos culturais, projetos de urbanização, projetos de saúde comunitária, projetos integrados, dar força para esses projetos que vêm de baixo para cima, porque eu acho que é assim que a gente começa a perceber claramente como é possível implantar outros paradigmas de cidade. Eu falaria, faça isso em vez de desenhar uma política centralizada que vai baixar como um disco voador nos territórios. Preste atenção naquilo que o território pensa, formula e reivindica, né, como sua própria imaginação. Muito bom. Olha, foi um papo excelente. Eu fiquei muito interessado, gostei. Eu agradeço muito a Gisele Beigon e a Raquel Ronick essa participação, que eu imagino que todos que nos assistem também ficaram empolgados em ouvir, né? E dizer a todos que na semana que vem tem mais. Muito obrigado.